A sombra imensa que pairava na sociedade existente, estabelecendo os seus parâmetros de vitórias sobre as criaturas humanas, já o esclarecemos. Os conceitos éticos ainda não estruturados vicejavam num contexto eminentemente hedonista e perverso. A predominância do direito da força sobre a força do direito constituía valor relevante na cultura geral. O ser humano estorcegava na canga da escravidão política, social, econômica, de raça, de credo, destacando-se como triunfantes as personalidades impiedosas e violentas e os poderosos de um dia, herdeiros das tradições ancestrais e dominadoras no grupo social. A família submetia-se ao patriarcado soberano, e não poucas vezes cruel, sob qualquer aspecto considerado. Os interesses giravam em torno da posse, terrível mecanismo egóico para preservar as paixões ainda selvajadas. Não obstante, na face do comportamento religioso ocorriam transformações acentuadas. O paganismo no mundo entrava em decadência em relação aos cultos transatos e formalistas. Os holocaustos humanos, objetivando aplacar a fúria divina, já haviam cedido espaço para os sacrifícios de animais em Israel, transformados em recursos valiosos para a absolvição de pecados e oferendas gratulatórias. A razão rompia a noite da ignorância e colocava os pilotis do discernimento e da valorização da criatura, que passava a ser vista como a imagem e a semelhança de Deus, em detrimento da conceituação anterior, na qual não passava de instrumento servil. Certamente esse processo, que ainda continua em desenvolvimento, teria que superar todos os impulsos agressivos que constituem a natureza humana, vitimada pela herança animal resultante do seu processo de crescimento antropossócio-psicológico. Não obstante, apresentavam-se as primeiras diretrizes de segurança para a aquisição da consciência individual e coletiva, e Jesus chegou nesse instante decisivo para auxiliar e facilitar a grande transição da barbárie para a civilização. A sua doutrina, feita de amor, contrapunha-se a todos os valores estabelecidos, nos quais a supremacia do orgulho e da hediondez de conduta delineava as regras a que todos se deveriam submeter sem qualquer discussão. Acostumados às injunções severas, os indivíduos conduziam-se conforme o estabelecido, sem coragem ou ideal para romper as amarras fortes da dominação externa e das torpezas morais internas às quais se entregavam. Enfrentar a sombra coletiva e ao mesmo tempo romper a interior exigia decisão firme. Aquela era, portanto, uma doutrina toda feita de compreensão e bondade, ternura e compaixão, que não podia ser comparada às atitudes de agressividade interna ou externa, de ostensiva ou disfarçada hostilidade. No entanto, nunca lhe faltara a energia e o valor moral para enfrentar os desafios que surgiam, objetivando obstaculizar a marcha da sua revolução espiritual. Era, sim, uma revolução espiritual como a Terra jamais experimentara outra semelhante. Essa era a diretriz que sempre seguiria e nunca deixaria de proclamar como motivo primordial da sua estada entre os homens. Jesus, homem, não é um símbolo mitológico, mas um ser real desafiador, que superava todas as condições adversas e todas as situações dramáticas em favor do ministério a que se entregava, sem afastar-se das metas estabelecidas. Esse comportamento exige decisão imbatível e coragem superior, vigor especial e brandura incomum, a fim de não serem utilizados os mesmos instrumentos que pertencem aos opositores. A doutrina por ele pregada e vivida suplantava os códigos éticos e religiosos vigentes, apresentando uma nova e estranha moral que rompe o aceito, apontando facetas superiores que se encontram em estágios mais elevados e que, para serem alcançados, seus seguidores devem derrubar todas as barreiras, mesmo que ao preço do sacrifício da própria vida. Em momento algum, ele temeu os acontecimentos graves, os enfrentamentos apaixonados e traiçoeiros,
mantendo-se sereno e seguro dos resultados que esperava.